Que a graça e a paz do Senhor seja conosco, amém? Que chuva boa hoje, né? Chuva é bênção. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 13. Eu quero ler o versos 5 e 6. Salmo 13, versos 5 e 6. Depois de fazer várias considerações a respeito da sua vida, das lutas que passava, o salmista disse assim no verso 5: Eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tens sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Eu confio no teu amor. Eu creio que uma das grandes confianças que nós podemos ter nessa vida é no amor de Deus, na graça de Deus. A revista aí atualizada fala: eu confio na tua graça. Porque o amor de Deus já ficou muito mais que provado por nós. E a maior prova do amor de Deus por nós foi Cristo ter morrido por nós lá na cruz do Calvário. E é por conta daquele sacrifício, é por conta dele ter entregue a vida dele por nós, que nós podemos confiar no amor de Deus. Eu quero convidar você nessa confiança, entrar na presença do Pai nessa noite, invocar o agir de Deus na sua vida. Na hora que você for colocar o teu pedido de oração, o teu pacto de oração na presença de Deus, que você permaneça na confiança de um amor que nunca falha, de um amor que nunca falhou e que nunca vai falhar conosco. Nós vamos louvar a Deus por esse amor, nós vamos engrandecer a Deus por esse amor nessa noite. Um amor que não tem limites, um amor que não tem medida. Esse é o amor de Deus por nós. Vamos orar então? Santo Deus, louvamos, exaltamos, bendizemos o teu nome, porque o teu amor é por nós, porque o teu amor tem nos alcançado a cada dia e podemos confiar plenamente no teu amor. O Senhor já deu prova do teu amor por nós, enviando o teu Filho para morrer por nós naquela cruz, para morrer a morte que nós deveríamos ter morrido, Senhor. E queremos te louvar e te bendizer, ó Deus, por cada expressão de amor que o Senhor faz por nós a cada dia. Pelas bênçãos, pelo cuidado, pelos livramentos que são expressão do teu amor por nós, ó Deus. Te louvamos e te bendizemos por isso. E clamamos, ó Pai, para que esse amor tão grande invada o nosso coração a cada dia, de tal maneira que o nosso amor por Ti só aumente a cada dia. Que a nossa devoção por Ti aumente a cada dia. E que o culto que vamos prestar a Ti nesta hora, Senhor, seja agradável ao Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Se eu parar de cantar, irmãos, vocês seguem cantando, tá? Minha garganta não anda muito boa, não. Mas a música, as duas músicas que nós vamos cantar são músicas muito fáceis. Eu tenho certeza que você conhece, tá? Então, louve ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor junto comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Engrandeça o nome do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis
são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Aleluia, Senhor. Bendizemos o teu nome, Pai, porque o Senhor tem promessas para nós, promessas, ó Pai, incomparáveis. Como diz a tua palavra aqui, o homem não viu aquilo que a mente do homem não pensou, nunca imaginou. É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, ó Deus. Essas são as promessas que o Senhor tem para nós. Cumpre essas promessas na nossa vida, de acordo com o teu querer, de acordo com o teu tempo, de acordo com a tua sabedoria, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, eu quero ler com você um texto de Josué. Josué, no capítulo 14. Josué, no capítulo 14. Eu vou ler do 6 até o 15. Essa história conta o momento em que Caleb foi cobrar de Josué o seu direito num pedaço de terra entre os israelitas. Todos acharam? Josué, capítulo 14, de 6 a 15. Diz assim a palavra: O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. Eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus. Por isso fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Caleb continuou: Agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim. Estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser a sua propriedade. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Além disso, antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins. Então houve paz na terra. Vamos orar, irmãos. Pai, queremos clamar para que o Senhor venha ministrar o nosso coração, venha nos trazer desafios nessa noite, desafios que nos fazem caminhar para onde o Senhor quer que estejamos, desafios que nos fazem olhar para onde o Senhor quer que nós olhemos, ó Deus. Ilumina nossa mente, ilumina o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Para a gente se situar nesse texto aqui, irmãos, eu quero
relembrar com você um pouco da história dos hebreus, da história do povo de Deus, que dá sentido ao trecho que nós acabamos de ler. Porque às vezes a gente lê um trecho, você fica sem saber a respeito do que ele se refere, aí o pastor prega e você fica meio que boiando, porque não entende o porquê daquele texto, o porquê daquelas palavras. Então eu quero fazer com você um pouco um pouco de reprise aqui na história do povo hebreu, para a gente se situar aqui no texto que a gente acabou de ler. Você deve se lembrar, quando você abre em Gênesis ali, vai folheando, passa por Adão e Eva, a criação, Adão e Eva, e vai folheando, você vai chegar ali, capítulo 12 de Gênesis, e vai encontrar aquela parte em que Deus chama Abraão para ser um grande homem e o pai de uma grande nação, a qual veio a ser conhecida como o povo hebreu. Deus disse para Abraão que ele deveria sair da casa dos pais dele e caminhar em direção à terra que Deus ia mostrar para ele. Uma terra que mana leite e mel. Essas são as palavras da Bíblia. E aí, Abraão deixou a sua terra natal, saiu sem saber exatamente para onde ele iria, e saiu confiando única e exclusivamente na promessa do Senhor. Quando Abraão chegou a Hebrom, na terra de Canaã, então ele saiu ali, saiu de Ur, dos caldeus, chegou até Hebrom, na terra de Canaã. Deus confirmou para ele que aquela seria a terra, que aquela era a terra prometida. Aquela era a terra que Deus tinha colocado no coração dele lá atrás do primeiro chamado. Abraão se estabeleceu naquela terra e teve ali 2 filhos. Vocês se lembram o nome dos 2 filhos de Abraão? Isaque e Jacó. Muito bem, fiquei orgulhoso agora. Isaque e Jacó. Isaque e Ismael. Isaque e Ismael. É isso aí. Isaque e Ismael. Quem veio primeiro? Isaque ou Ismael? Se a gente fizesse um quiz bíblico aqui, hein? Ismael veio primeiro, depois veio Isaque. Então, veja, ele saiu, ele recebeu um chamado, caminhou até a terra, se estabeleceu naquela terra, teve 2 filhos naquela terra, Ismael, que nasceu primeiro, Isaque, que nasceu depois, e ali também, gente, ele morreu e foi sepultado. Isaque continuou a formação do povo hebreu. Então, Isaque foi o precursor da história. E ele também teve 2 filhos. Esaú e Jacó. Agora sim. Esaú e Jacó. Ambos formaram famílias, né? Os 2 formaram famílias. Porém, só Jacó foi citado na Bíblia como aquele que deu continuidade ao povo de Deus e foi ali considerado como o cabeça da família para dar continuidade ao povo. Jacó teve 12 filhos, que posteriormente formaram as 12 tribos de Israel. Um dos filhos de Jacó, chamado José, foi traído pelos irmãos. Você lembra o que aconteceu com ele? Ele foi vendido pelos irmãos para uma turma de mercadores. Ele foi para onde? No Egito. Lá no Egito, ele arrumou um emprego
Muito bem pago, né? Claro que não. Lá no Egito, ele era escravo. Foi parar na casa de Potifar. Muito bem, vocês estão indo bem. Depois de alguns episódios, né, nós sabemos, eu não vou falar de todos aqui, porque o meu objetivo não é falar deles. Eu quero falar de Caleb. Depois de alguns episódios ali acontecidos no Egito, José foi elevado ao cargo máximo do Egito, que eu sempre falo que ele foi primeiro-ministro do Egito. Ou o ministro da fazenda do Egito. José administrou o Egito por alguns anos. Nesse tempo, ele perdoou os seus irmãos, aquilo que os irmãos haviam feito para ele, e ele trouxe a sua família para morar no Egito. Consta aí na sua memória essa história? Tá tudo, tô indo bem? De acordo com aquilo que você viu na Record? Peguei vocês, né? Muito bem, vamos lá. Depois que José tinha se estabelecido no Egito, foi primeiro-ministro, trouxe a família dele, cuidou, livrou da morte os seus irmãos. O tempo passou e José morreu. E os faraós que vieram depois de José não foram bons para a família de José, não foram bons para os hebreus. Não foram bons para os hebreus que naquela época já haviam se tornado uma nação. Já eram um povo grande. A gente também chama de nação israelita, né? Esses faraós escravizaram o povo de Deus. E essa escravidão durou 450 anos. E depois desse tempo, Deus levantou Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão. O povo foi liberto, atravessou o Mar Vermelho, lembra? Depois atravessou o deserto e por fim conseguiu chegar à terra que Deus havia prometido a Abraão no passado. Então eles foram para a terra prometida, né? Abraão foi para lá, depois a família teve que sair de lá, veio para o Egito, foi escravizado e depois voltou para a terra prometida. Só que depois que eles voltaram para lá, imaginem, tantos anos depois, já tinha gente morando no lugar. Então aquela terra teria que ser conquistada de novo. Moisés, na direção de Deus, enviou 12 espias para fazer um relatório daquela terra. 10 deles voltaram dizendo que era impossível conquistar aquela terra. E apenas 2, que foram Josué e Caleb, voltaram trazendo um relatório honesto e um relatório confiante. Enquanto Josué e Caleb tentavam convencer o povo que a terra poderia ser conquistada, porque era fruto de uma promessa de Deus, os outros 2 tentavam fazer exatamente o contrário. Tentavam convencer o povo de que eles tinham que bater em retirada daquele lugar. E por causa da incredulidade do povo, Deus ordenou que eles voltassem para o deserto. Olha só que tragédia. E ali naquele deserto perambulassem até que toda aquela geração de incrédulos, que não confiou em Josué e Caleb, mas sim nos 10 espias pessimistas, morressem. Então eles saíram da terra prometida, que era só conquistar, e voltaram para o deserto. Antes disso, Deus disse a Moisés que Josué e Caleb iriam futuramente herdar aquela terra. Irmãos, depois de 40 anos perambulando naquele deserto, indo de um lado para o outro naquele deserto, como se eles estivessem perdidos, toda aquela geração de incrédulos morreu. E Moisés pôde conduzir a nova geração de hebreus novamente para a terra prometida.
Quando eles chegaram perto de Canaã, Moisés passou o comando do povo para Josué. No comando, Josué conduziu os hebreus até Canaã e conquistou a terra. Você se lembra que Moisés não entrou na terra prometida? Ele ficou para o lado de cá. Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. E aí Josué seguiu no comando e levou o povo para lá. Depois de ter conquistado a terra, depois de ter tomado posse ali da terra, chegou o momento da partilha, chegou o momento de fatiar aquela terra prometida. Cada uma das 12 tribos deveria receber uma parte da terra. E foi exatamente nesse momento que está inserido o texto que nós acabamos de ler. Foi nesse momento que Caleb relembrou Josué da promessa que tinha recebido de Deus por meio de Moisés e pediu que Hebrom fosse atribuído a ele como a fatia da terra que Deus tinha lhe dado. Veja, irmãos, 45 anos se passaram desde que Caleb recebeu a promessa de receber, de possuir, de herdar Hebrom. E nesses 45 anos, essa promessa não saiu da cabeça dele. Olha que coisa fabulosa. 45 anos. Um pouco mais que a minha idade. Pouca coisa mais que a minha idade. Ou seja, o que eu tenho de vida foi o que Caleb esperou para receber o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. E aí eu paro para pensar na lição que essa história me traz. E eu penso que essa história mostra para mim que os sonhos que Deus coloca no meu coração não têm prazo de validade. Os sonhos, os projetos, os anseios, as visões que Deus coloca no meu coração não têm prazo de validade. Não são iguais àqueles produtos que a gente pega lá no supermercado e a maioria faz, a primeira coisa que faz é virar o produto para achar onde é que está o prazo de validade, para ver se não está comprando algo que vai vencer muito rápido e que vai perder na sua casa, na sua despensa. Aquilo que Deus nos promete, aquilo que Deus planta no nosso coração, sejam eles sonhos, sejam eles anseios, sejam eles projetos, sejam as visões que Deus nos dá. E quando eu falo visões, eu estou falando de ideias. Por exemplo, o templo, a construção do templo, para nós foi uma visão. Deus nos deu uma visão. Precisamos de um templo melhor, de um templo que aconchegue melhor o nosso povo. Deus nos deu essa visão e nessa visão nós estamos caminhando até agora. E Deus tem nos abençoado. Estamos aí na terceira etapa, que é a cobertura do templo. Semana passada já foi colocada a estrutura. Ontem foram colocadas as calhas. Hoje o pedreiro terminou de arrumar um encanamento de onde sai a água da calha. Quinta-feira chegam as telhas que serão colocadas em cima dessa estrutura. E aí, até sexta ou sábado, se a chuva não atrapalhar, nosso templo estará coberto. Foi uma visão. E a visão de Deus não tem prazo de validade. Quando eu cheguei em Jaguapitã, a convite do Israel, eu falava: Israel, e esse cinema aqui? Abandonado. Isso aqui dá uma igreja em Israel. Ele falava: quem sabe? Vocês sabem que o Israel sempre foi visionário, né? Eu falava: olha, que vontade de comprar esse cinema e fazer uma igreja aqui. E a gente não precisou, né? Porque está aqui a nossa construção. 25 anos depois, estamos aí construindo
o nosso templo. Então, irmãos, os sonhos que Deus planta no nosso coração não tem prazo de validade. Os tempos mudam, as coisas mudam, o ser humano muda, o ser humano fica velho com o decorrer dos anos. É só nós olharmos aqui para os meus cabelos brancos e os cabelos brancos de alguns irmãos. É lógico, tem tinta. É só nós olharmos, a gente muda, irmãos, nós envelhecemos. Os sonhos de Deus, pode passar o tempo que for, não envelhecem até que se cumpram. Essa é a grande lição que eu vejo aqui. E sabe, irmãos, a gente precisa de sonho para viver. Quando os sonhos acabam, ou a gente acaba com eles, ou a gente definha junto com eles, ou a gente arruma outro sonho para substituir aquele que se acabou. Porque nós, seres humanos, precisamos de um sonho, ou de alguns sonhos, de algumas visões, de alguns projetos para a nossa própria vida, pelo qual nós vamos pautar os nossos dias. Caleb viveu 45 anos esperando o dia em que o seu sonho iria se realizar. E eu penso, irmãos, que ele não houve um só dia durante aqueles 45 anos de peregrinação que ele não pensasse, que ele não almejasse o dia em que os seus pés estariam pisando na terra que Deus havia prometido para ele. 45 anos rondando o deserto, pisando areia, mas no seu coração não passava de jeito nenhum a ideia, não morria a ideia de que um dia ele não estaria mais pisando areia, ele estaria pisando a terra de Hebrom. Que eu imagino, irmãos, eu não pesquisei como é Hebrom hoje, mas eu imagino que deve ser um espetáculo, porque de modo geral Israel é um espetáculo de terra. A gente vê em fotos, tem planícies ali cultiváveis que são coisa linda. Então, irmãos, assim viveu Caleb. E eu acho que ele ficava ali no seu coração. Ele caminhava e pisava naquela areia quente e falava consigo mesmo: eu não vou morrer nesse lugar. Fulano morreu, Cicrano morreu, Beltrano morreu. Meu tio morreu, meu pai morreu, meu avô morreu. Eu não vou morrer nesse lugar porque eu tenho um sonho. Eu tenho uma visão, eu tenho uma meta. O meu sonho, a minha meta, se chama Hebrom. E essa meta foi dada por Deus. Eu não arredo o pé desse sonho. Eu creio que foi com essas convicções que Caleb venceu aquele deserto, irmãos. Ele tinha uma ótima razão para vencer aquele deserto. Sabe, irmãos, às vezes a gente se prostra um pouco na vida porque a gente não sonha, porque a gente não tem alvos, ou porque a gente não ouve de Deus os projetos, os sonhos e as promessas que Deus tem para nós. A gente definha porque não ouve o que Deus tem, não projeta uma vida baseada naquilo que Deus preparou e fica ali rodando no deserto, rodando em cima do sofrimento. Quando a gente tem sonho, o sonho produz em nós um senso de direção, irmãos. Quando a gente tem um projeto, principalmente uma visão dada por Deus para nós, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista pessoal, a gente tem um senso de direção. Eu não vivo como vive muita gente, no automático, no piloto automático. Acorda de manhã, faz a sua higiene, toma o seu café, vai para o trabalho, volta para almoçar, volta para o trabalho, volta para casa, toma seu banho, vai jantar, vai dormir, e vira aquela vida automática,
Quem tem um sonho, ele acorda na segunda-feira já com o seu projeto batendo forte no coração. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele levanta da cama na terça-feira, é a mesma coisa. E na quarta, a mesma coisa. Janeiro, ele sabe para onde ele está indo. Fevereiro também. Março, 2022, 2023, 2030. Ele sabe o que ele quer da vida. Ele entende o que Deus está falando com ele. Ele vislumbra o sonho de longe, o projeto de longe, a visão de longe. E ele fala, é lá que eu vou chegar. Hoje não está bom, mas amanhã vai estar, porque é aquilo que eu quero e é para lá que eu estou indo. Caleb agiu dessa forma. E eu e você precisamos aprender com a história de Caleb. Irmão, tem um ditado que você conhece muito bem. Para o marujo que não sabe para onde vai, qualquer vento é a favor. Tem um outro ditado. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Quem não projeta, quem não sonha, quem não anseia, anda sem destino. Por isso, a gente precisa aprender a se concentrar em sonhos, em promessas, em ideais que Deus coloca no nosso coração. Como é que você tem agido na sua vida nos últimos tempos? Você tem andado perdido num deserto? Ou mesmo que você esteja no deserto, você já está vislumbrando Hebrom? Porque o deserto não é algo incoerente para a nossa vida de cristão. Nós podemos passar pelo deserto. Infelizmente, a gente tem que se conscientizar que uma hora ou outra a gente vai estar pisando nas areias escaldantes do deserto. Mas o importante é olhar para aquilo que eu vou ter depois que eu sair desse deserto. O importante é eu não enfiar a cara na areia desse deserto, mas é olhar para onde que Deus vai me levar. Porque o deserto não é o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim é Hebrom. O que Deus tem para mim é a terra prometida. Dá para entender isso, irmão? Você se lembra de Neemias? Neemias tem uma história muito parecida com a de Caleb. Neemias, depois que o povo de Deus virou uma nação com reis e tudo mais, né, com exército e todas as coisas, eles começaram a guerrear, começaram a brigar aqui e ali, começaram a sofrer guerras. Eles acabaram sendo dominados pelo Império Babilônico, que depois foi dominado por outros impérios, até chegar no Império Persa. Neemias sofreu esse domínio. Mas quando ele estava ali sob o domínio dos persas, ele foi contratado para ser, contratado é a maneira de dizer, porque eram todos escravos, né? Ele foi contratado para ser copeiro do rei. E assim como José, ele foi muito querido naquele lugar. José foi querido lá no Egito, Neemias foi querido na Pérsia. E Neemias cuidava da comida do rei. Basicamente, ele tomava a bebida do rei antes do rei, para saber se a bebida dele não estava envenenada. Comia a comida do rei antes do rei, para saber se a comida do rei não estava envenenada, porque estivesse
ele que morresse e o rei ficasse vivo. Então essa era a função dele. Mas, como ninguém fez nenhum atentado contra o rei, enquanto Neemias foi copeiro, Neemias durou muito tempo e o rei se apegou a ele. De tal maneira que um dia Neemias estava lá tristonho, andando pelo palácio, com um pensamento no coração, com um sonho no coração, assim como Caleb, de voltar para Jerusalém, reconstruir as muralhas de Jerusalém, o templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelos babilônicos. Deus tinha colocado esse sonho no coração dele. Então ele estava andando cabisbaixo, triste. O rei percebeu, conhecia Neemias, falou: Neemias, o que você tem? Você está aí, cabeça baixa, você não é assim? E Neemias percebeu que aquele era o momento. Assim como Caleb percebeu que aquele era o momento de falar com Josué, Neemias percebeu que aquele era o momento de falar com o rei. Neemias já vinha se preparando há muito tempo para aquele momento. Ele chegou para o rei e falou: rei, eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu quero voltar para Jerusalém, quero reconstruir a cidade, quero reconstruir o templo do meu Deus. E para fazer isso eu preciso de gente, eu preciso de material, eu preciso de animais de carga, eu preciso disso, daquilo outro. O rei perguntou: para quando? Ele falou: para ontem. Ele falou: está aqui a carta. Pega o que você quiser e vai com quem você quiser. Ou seja, Deus colocou um sonho nele, no coração dele. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou ali na Pérsia esperando o seu sonho realizar. Mas durante aquele tempo ele se preparou para o seu sonho. Assim como Caleb fez durante os 40 anos de deserto. E no dia que Deus abriu portas, ele pegou e entrou. Ele se uniu ao povo que já tinha ido para lá. E ali eles reconstruíram Jerusalém. Sabe, irmãos, essas histórias mostram para nós que não basta ter um sonho, a gente também precisa ter o projeto para esse sonho, os pensamentos em torno desse sonho. Deus colocou sonho no meu coração. Deus colocou um projeto, um anseio na minha alma. Mas como é que eu vou fazer para chegar até esse projeto? O que eu preciso preparar na minha vida para chegar nesse ponto? O que eu preciso mudar no meu coração para chegar nesse ponto? Que lado, que aspecto do meu caráter eu preciso mudar para chegar até onde eu quero chegar? Caleb se preparou naquele deserto, irmãos. O deserto lapidou Caleb. O cativeiro babilônico lapidou Neemias. E ali eles se prepararam até o dia em que Deus abriu as portas e falou: é agora. E eles estavam prontos. Agora, irmãos, se Deus chegar para você e falar: meu filho, minha filha, é agora, aquele projeto, aquela visão, aquele sonho que eu te dei, é agora. Você estará pronto? Às vezes a gente perde oportunidades porque não se preparou porque Deus tem para nós. E as oportunidades passam porque a gente não fez a lição de casa. Eu acho que essa noite nós temos duas lições muito grandes aqui, que é ter um sonho no nosso coração, porque o ser humano precisa de um sonho, de uma visão, de um projeto de vida, mas ele também precisa se preparar, se adequar, fazer a base para que esses sonhos sejam construídos na sua vida. O que você tem feito com relação aos seus sonhos?
enquanto você me ouve, eu peço que você não encare essa palavra de hoje como uma palavra motivacional, como uma palavra, como se fosse um livro de autoajuda. Porque a ideia é fazer você olhar para Cristo e enxergar em Cristo aquilo que Ele tem para você. Porque a nossa vida só tem sentido naquilo que tem sentido para Deus. Nossa vida só tem sentido nos sonhos, nos projetos, nos anseios que tem sentido para Deus. E é por isso que quando eu for sonhar, quando eu for almejar, quando eu for planejar, eu preciso estar pautado naquilo que faz sentido para Deus. Porque desejar, gente, a gente pode desejar o que quiser. O que a gente quiser, não é? Inclusive o mal. Não é verdade? Você não pode desejar o mal? Pode. Você é livre para isso. Mas faz sentido para Deus? Não faz sentido nenhum. Então, olhe para a palavra de hoje, como Deus falando para você. Você precisa sim dar ouvidos para aquilo que Deus fala com você, para o sonho que Ele quer plantar no seu coração, para a visão que Ele quer te dar. Enxergue o sentido que Deus quer colocar nisso para você. E ao mesmo tempo, se prepare para isso. Eu acho que a oração que a gente tem que fazer é: Deus, o que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer com esse sonho que o Senhor plantou no meu coração? Alguma coisa o Senhor tem nisso. Eu não estou sentindo isso do nada. Então confirma no meu coração. Confirma no meu coração. Fala comigo. Enquanto Deus for falando, você vai aparando as arestas de si mesmo, até que você esteja pronto para as realizações de Deus. Vamos orar por isso, irmãos. Deus bendito, o Senhor sabe que muitos de nós têm muitos sonhos, projetos, ideias, ideais, mas nem todos eles, Senhor, nasceram no teu coração. Nem todos eles fazem sentido para ti. Que nessa noite o Senhor nos dê um coração apegado ao teu, uma mente ligada à mente de Cristo, para que todos os nossos anseios, toda a nossa visão de futuro esteja interligada com aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro, Senhor, por aqueles que têm sonhos e que precisam adequar esses sonhos à tua vontade. Eu oro, Senhor, por aqueles que deixaram de sonhar, por aqueles que desistiram, por aqueles que estão vivendo por viver, apenas cumprindo os protocolos do dia a dia. Pai, renova sonhos, renova projetos, renova visões na vida dos teus filhos e filhas, para que a cada dia, Senhor, nós possamos ter um motivo, uma razão para a gente seguir adiante, olhando sempre para a eternidade. Faz isso conosco, Pai. E que no decorrer dos nossos dias, que na busca, na caminhada por esse projeto, para essa visão, nossos ouvidos estejam muito afinados com a tua voz, para que possamos construir as bases, para que possamos aparar arestas de nossa vida, de nosso caráter, de tal maneira que quando o Senhor disser para nós, o sonho está aqui, estejamos prontos para eles, ó Deus. Faz isso conosco, ó Deus.
para que o nosso louvor seja ainda muito maior, para que a nossa gratidão seja muito mais vibrante, ó Pai, e para que o mundo conheça que Tu és Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, quero convidar você a orar pelo seu pedido. Os irmãos que vão acompanhar o culto online, que estão acompanhando o culto online agora, que você coloque o seu pedido diante de Deus, na certeza de que Deus tem alicerçado a sua fé. Você não consegue ver os testemunhos que nós damos aqui, até porque, como são coisas muito pessoais, eu creio que isso não deve ir para uma mídia pública, né? Então você não vê isso aí no culto online, mas os irmãos que estão aqui são edificados com os testemunhos daqui, e Deus tem respondido orações, e nós podemos orar na certeza que Deus está cuidando da gente. Vamos colocar diante de Deus então nossos pedidos? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado de mãos estendidas sobre nós e cuidado de cada detalhe da nossa vida, ó Pai. E nós colocamos, ó Deus, as nossas necessidades, colocamos diante de Ti os nossos problemas, aquilo que tem nos causado dor, aquilo que tem afligido o nosso coração, colocamos tudo isso diante do Senhor, para que o Senhor tome conta, para que o Senhor entre com providência. Eu oro por aqueles que estão fazendo um pacto de oração, que estão aí na caminhada da fé, Senhor, de sete semanas, para honrar o Senhor, para cumprir aquilo que determina a Tua palavra, na questão da insistência, da busca, de bater nas portas do céu, para buscar aquilo que lhe falta. Senhor, honra essas vidas, ó Pai, e que cada um possa ver o seu milagre acontecendo, vindo das Tuas mãos, ó Pai. Então cuida de cada irmão, traz bênção, traz milagre, traz livramento, ó Deus. Afasta o mal da vida dos nossos irmãos, ó Deus. Aqueles que têm sofrido com interferências do maligno, com tentações, com cochichos de Satanás, faz cair por terra tudo isso, ó Deus. Faz cair por terra, ó Pai. E dá que a doce voz do Teu Espírito Santo preencha cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Uma ótima semana. Vá para casa na paz do Senhor.